Julho já acabou, 2025 está pela metade e nós já assistimos filmes o suficiente para vir aqui fazer uma pré-lista para o top 10 de melhores filmes de 2025. Então, sejam bem-vindos nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd. Eu sou Giovanni Zola, estou aqui para fazer a minha pré-lista dos candidatos ali a top filmes de 2025. Estou gravando hoje no penúltimo dia de julho, no mês 7, metade do ano já foi cravada aí. E eu já assisti filme pra caramba pra poder pelo menos fazer uma pré-seleção. Então antes de eu falar quais filmes eu gostaria e quais filmes eu acho que vão entrar no meu ranking, mas nada ranqueado ainda, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like nesse vídeo, porque é muito importante que você continue aqui fazendo todo esse trabalho com a gente. Nosso trabalho aqui de trazer conteúdo nerd pra vocês é muito gostoso, mas precisa do apoio de vocês. Assina aí o nosso clube de membros também, e tem muita coisa bacana pra você poder acessar, muito conteúdo exclusivo, inclusive o nosso novo quadro, o Nerd no Controle, onde nós, os membros do Cofre Nerd, nos enfrentamos em jogos que saem briga pra caramba, pode ter certeza. Vocês acham que a gente é bonzinho assim um com o outro? Imagine a gente competitivo. O primeiro episódio comigo e com o João Galera já tá disponível fora do clube de membros, mas os outros episódios estão vindo aí com outros conteúdos também. Bom, pessoal, 2025 tá sendo um ano em que o cinema está me surpreendendo bastante. E não só de filmes de super-heróis ou de cultura nerd vai viver esse top aqui. Não é um top 10 ainda, pessoal. Não vou ranquear nada aqui, então nada está em ordem. Mas hoje vou falar os filmes que eu tô pensando em que eu coloco minha lista ali, vejo alguns filmes, né? Vejo a lista de filmes que eu vi esse ano, e alguns se destacam mais pelo tanto que eu gostei, pelo tanto que me aficionaram, e juntei eles aqui nessa pré-lista de selecionados aqui, que pode ser que possam entrar ou não no meu top 10 de melhores filmes de 2025 lá no final do ano. Então, já aqui assistindo esse vídeo, você vai saber algum spoilerzinho do que tá vindo aí pro final do ano. E a gente pode começar falando sobre Mickey 17. Mickey 17 foi uma das grandes surpresas pra mim. Existiu sim um grande interesse meu, principalmente por ser ficção científica, mas o filme em que Mickey, que é um desajustado, que vai pra uma colônia espacial onde ele se voluntaria para ser um descartável, que eram pessoas selecionadas para trabalhos muito perigosos, e se morressem, teriam feito cópias deles eternamente, eles teriam sendo recicláveis por aí, me encantou demais em um modo em que também o diretor de Parasita, que é responsável, fez uma ode ao sci-fi e também uma crítica social muito interessante que me fez garantir aqui um lugarzinho nessa pré-lista. Mickey 17 pode não ser tão revolucionário quanto ele poderia ser, mas é um filme muito interessante, que abusa do escárnio, que abusa daquela vontadezinha de cutucar uma sociedade e, além disso, faz uma ode a uma ficção científica muito interessante que poucas vezes eu vi, pelo menos na atualidade. Mas tem outro filme aqui nessa pré-seleção que também fez isso. Mas seguindo em ficção científica, eu vou colocar um que foi bem recente até, Jurassic World Recomeço. Apesar de não ter sido a grande maestria que Jurassic World merecia para os cinemas, eu acho que esse recomeço faz muito bem para a franquia e principalmente para o seu fandom. O fandom precisava de algo um pouco mais reconfortante para voltar a confiar em Jurassic World, e o novo filme da Scarlett, com a Scarlett Johansson e o Mahershala Ali, lógico, o Bashir Sylvain, ele consegue sim trazer algo antigo, mais novo. Ele consegue trazer de volta os protagonistas para dentro de uma ilha, onde os dinossauros são o seu foco e não algo tão megalomaníaco. Então Jurassic World Recomeço tem um lugar bem importante aqui dentro dessa playlist, principalmente também porque nós fizemos uma entrevista com o Bashir Sylvain, um dos atores do filme. Vou deixar aqui nos cards para vocês poderem ver. E além disso, é um filme interessante, é um filme com elementos Lovecraftianos que imbuem ali dentro dos dinossauros, que eu acho que vale muito a pena. Quem sabe não entra no top 10, mas tá aqui na pré-seleção. Seguindo a nossa pegada ainda um pouquinho mais terror, é lógico que eu não posso deixar de falar de Nosferatu, o primeiro filme que eu assisti nesse ano aqui de 2025. Nosferatu é um filme novo de terror, porém aos moldes de um filme antigo e que consegue trazer o mesmo impacto de sempre. Baita de uma história, com o Nicholas Hoult, com a Lily Rose Depp, e você consegue trazer um horror tão intenso que você achava que não poderia te dar medo, mas dá, porque a atmosfera do filme de Nosferatu consegue fazer isso. Ele é tão repulsivo em horas que te faz pensar realmente no que aquele terror quer mostrar pra você. Não é apenas um vampiro, não é o Conde Nosferatu indo atrás da sua presa. Existe muita camada dentro daquilo ali, existe muita arte em cada take possível. É por isso que Nosferatu tinha que estar aqui. Mas ainda falando de vampiros, eles conseguiram sim me encantar em 2025 e eu falo deles. Pecadores, o filme com Michael B. Jordan, feito pelo Ryan Coogler e, é lógico, também estrelado pela lindíssima Hailee Steinfeld. Pecadores consegue simplesmente unir tanto terror quanto crítica social, e isso pra mim é uma das melhores coisas. Não só crítica social, mas também a ode à arte, à cultura e principalmente um pensamento e uma mensagem contra o
colonialismo, contra o imperialismo, e tudo isso usando de metáfora a mitologia dos vampiros. Para mim é um dos maiores acessos ali em que o Ryan Coogler conseguiu transbordar a sua imaginação. Ele consegue trazer raízes muito fortes dentro de Pecadores, mas ainda assim abusar do efeito do filme de vampiro, abusar do efeito do filme de terror e com certeza trazer atuações impecáveis e uma trilha sonora que é de tirar o fôlego. Falando em trilha sonora, a gente sai um pouquinho dos vampiros e vai falar um pouquinho sobre um filme que é sinestésico ao imenso e que também ganhou um Oscar. Ganhador de Oscar aqui, que é Flow, o filme do gatinho da Letônia que foi feito ali tão brilhantemente com tão poucos recursos comparados a grandes estúdios, né? Flow traz mais uma vez a novidade do Oscar para dentro dessa lista aqui, fazendo com que a gente veja a arte é sinestésica. Um grupo de animais sobrevive a uma grande enchente, precisa descobrir quais serão os próximos passos e nada disso é falado nada. Animais não falam, animais não agem como humanos, porém ainda continuam sendo muito animais. Existe toda a humanização dos animais, porém eles não deixam de ser animais. É difícil falar de Flow e não ficar horas falando de Flow aqui, porque quando você assiste aquilo, é uma experiência. É uma experiência. Se você ainda não assistiu Flow, assista. É isso que eu tenho pra falar de Flow. Mas falando ainda de trilha sonora, eu não posso deixar de falar do meu queridinho nacional do ano. Homem com H, contando a história de Ney Matogrosso. É uma odisseia. É uma odisseia brasileira, folclórica principalmente. Você transformar um personagem em uma lenda mitológica. Construção dentro de Ney Matogrosso, né? A construção desse personagem, desse cara, que passou sim, nós passamos por uma certa hora ali da construção da história cultural do Brasil dentro do filme, mas não deixa de ser um filme sobre a construção do personagem, sobre a construção do artista. Ver isso em tela talvez seja uma das melhores coisas, talvez um dos melhores filmes realmente que eu tenha assistido em 2025, justamente pela produção excelente, pela ideia de colocar o Jesuíta Barbosa, de tão talentoso que ele é, de tão compenetrado como o Ney Matogrosso ele foi. Eu acho que esse filme sim merece um grande lugar aqui nessa lista de destaque. Homem com H é a prova, assim como o Ainda Estou Aqui foi, é a prova de que cinema nacional é de excelentíssima qualidade. Continuando a falar de cinema nacional, eu tenho que falar de Vitória, o último filme da carreira cinematográfica de Fernanda Montenegro. Nós temos aqui a história da senhorinha que conseguiu, através de uma câmera na varandinha do seu apartamento simples, desmembrar toda uma organização criminosa envolvendo policiais e traficantes. Fernanda Montenegro é um furacão dentro de Vitória. E acho que só por isso já merece estar aqui nessa lista. E eu guardo com muito carinho. Vitória é uma história de superação em massa. E a gente tem que olhar com muito carinho aqui, de que apesar de não ter os mesmos moldes ali de Ainda Estou Aqui, muita gente pode acabar sofrendo ali pela comparação. É um filme muito importante para contar a história do nosso Brasil. É um filme muito importante, muito metafórico. Quando você olha para a Vitória, você tem que ter um olhar um pouco mais gentil com o roteiro, para você conseguir perceber as nuances desse filme, para você conseguir entender a beleza dentro do roteiro. Beleza também pode ser falada de nossa querida Bailarina, pois o filme que expande o universo de John Wick junto com a Ana de Armas também foi um dos filmes que eu achei merecido estar aqui nessa pré-lista. Esse filme, pessoal, tem tudo o que John Wick sempre teve. Além do mais, eu acho que o maior mérito dele poder estar aqui é fazer isso sem precisar necessariamente focar só no John Wick. Porque até o momento em que ele aparece de novo, que ele aparece 2 vezes na questão do filme, a Ana de Armas consegue manter o filme todo em seus ombros para poder entregar uma ação desenfreada e uma ação criativa. Eu acho isso mais interessante de Bailarina. A cena da luta com as granadas é algo que eu nunca vi assim em filmes de suspense, em filmes de ação. Eu acho que a construção disso foi excelente. Então Bailarina merece sim estar aqui. Só que nem toda beleza dura para sempre. E isso as personagens de Substância sabem muito bem. E é lógico que Substância tinha que estar aqui. Giovanni, Substância não é um filme de 2025. Mas eu assisti em 2025. Me desculpa, assisti pro Oscar, gente. A gentileza, ou pelo menos o olhar de você encarar um horror sci-fi e ver aquilo como realmente uma crítica, você ver aquilo como uma manifestação de arte. Eu acho que a Substância sofre muito por isso, mas se exalta muito por isso também. A Substância não é um filme pra qualquer um, precisa de muito estômago pra poder assistir, mas a sua crítica social é embasada dentro de um horror sci-fi, pra mim é por isso que tá aqui nessa lista. Só que aí a beleza se volta mais uma vez para o filme ganhador do Oscar. Já que eu tô falando tudo aqui de Oscar, eu acho que a Nora merece estar aqui também nessa playlist. É lógico, eu não vou falar que eu prefiro a Nora do que Ainda Estou Aqui.
aqui. Pra mim, Ainda Estou Aqui deveria ter ganhado como melhor filme. Mas aí sou eu falando, pessoal. A Nora merece sim estar aqui nessa lista. É um filme muito interessante, é um filme difícil pra você poder entender por que de tanto auê dentro desse filme, mas principalmente é um filme independente. Sua vitória dentro do Oscar pode abrir portas para mais filmes independentes. Trazendo então a história da Nora, uma garota stripper que acha que está conseguindo fazer a sua vida, alcançar o sonho americano, ao fazer um russo milionário, trilionário, se apaixonar por ela, mas na verdade é ele que está enganando ela. É uma ironia maravilhosa que você vê, traz e disseca dentro da ambição humana. Saindo de filmes independentes e indo para estúdios, DreamWorks marca o seu início em live actions com Como Treinar Seu Dragão. E vou falar para vocês, pessoal, pode ser que eu não seja tão fã de Como Treinar Seu Dragão nas animações, mas ele conseguiu aqui, o live action conseguiu me fazer me interessar ainda mais. Por isso, então, talvez ele esteja aqui mais do que Lilo e Stitch. Já falo, Lilo e Stitch não está nessa lista. Como Treinar Seu Dragão foi o live action que eu escolhi para colocar aqui, principalmente porque ele conseguiu me reaviver uma coisa que eu não tinha sido acendida na época que eu assisti as animações. Para mim, é lindo em visual, é lindo em trilha sonora, mesmo que cuspido escarrado dentro do filme todo. Indiscutivelmente as pessoas falam que é bom, tem que dar o braço a torcer. Mais um filme que poucas pessoas estão falando é Drop, sobre Ameaça, um filme que eu fui assistir completamente desinteressado e consegui me envolver de uma forma muito interessante. Nem fiz vídeo aqui pro Cofre Nerd, mas temos a nossa análise lá no Letterboxd, vou deixar o link aqui nas descrições para vocês poderem ler. Drop se fala sobre uma mãe solteira que foi vítima de um marido abusivo e violento e que está voltando a namorar, e ela começa a ser ameaçada pelo seu celular por mensagens anônimas dentro do primeiro encontro que ela tem. Pasmem, ela precisa matar o cara com que ela está saindo, senão seu filho e sua irmã que estão em casa serão mortos por um assassino. Cara, o jeito com que eles transformam tudo em uma espécie de pseudo-terror, pseudo-suspense tecnológico, com mensagens, as mensagens de ameaça vindo na tela, é algo muito bem montado, que eu acho que é um filme que baixa o orçamento e que mesmo se perdendo um pouco no final, consegue sim trazer algo muito interessante aqui. Pô, Giovanni, você não falou nenhum filme de herói. Calma, gente, que eu vou falar deles agora. E o primeiro que eu tenho que abrir aqui, começar a abrir o final, é Thunderbolts ou Novos Vingadores. Como foi gostoso ver a Marvel mais uma vez assumindo as rédeas da sua posição criativa e trazendo um filme completamente diferente, falando de assuntos diferentes com personagens tão concisos como Yelena Belova, com Bucky Barnes, com o Guardião Vermelho, Agente Americano. Tudo isso fazendo sim a mola do universo cinematográfico poder andar um pouquinho em direção a Guerras Secretas. Aqui a gente tem personagens novos, a gente tem personagens antigos e a Marvel trazendo um tema que talvez não trazia há muito tempo. É a Marvel mais uma vez usando seus personagens para apresentar temas com roupagem nova. E é lógico que continuando na Marvel, eu falo de Quarteto Fantástico. Pior que eu nem coloquei ele aqui na minha listinha, porque eu não tinha assistido ainda antes de fazer a listinha. Fiz essa listinha ali no meio das minhas férias. Mas é lógico que eu tinha que falar de Quarteto Fantástico, Primeiros Passos. Que filme maravilhoso. Que coisa estupenda que é poder assistir com outros olhos o Quarteto Fantástico. Conseguir assistir com olhos mais vidrantes, coloridos, com emoção de verdade. É ver aquela família junta, unida. E é lógico que tem uma ode à ficção científica muito grande aqui também. Quarteto Fantástico foi um dos filmes que a todo momento eu me pego sorrindo lembrando de Quarteto Fantástico. Principalmente quando você pensa na trilha sonora toda embasada junto com um visual retrofuturista dentro da mente de Mac Chapman. Michael Giacchino, que é o compositor, consegue fazer uma nuance de ação com trilha sonora e aquele segundo ato perfeito. Meu Deus, Quarteto Fantástico, é por isso que você tá aqui nessa playlist. E por último, é lógico que eu não poderia deixar ele de fora. O homem que finalmente abriu as portas da DC para que os fãs voltassem a sorrir. Superman. Exatamente, pessoal. Superman é o filme que merece fechar essa lista aqui, porque ele abriu. De forma com que ele abre o DCU, ele fecha essa lista com tanta maestria em trazer Superman para os dias de hoje. O perfil que eu amo, que aprendi a amar em Superman e Lois, e hoje vejo aqui no Superman do David Corenswet com o James Gunn na liderança. E é por isso que a gente tem que sempre ovacionar esse homem, James Gunn. Parabéns. Muito obrigado, pessoal. Deixa aqui nos comentários se vocês não concordam com algum filme ou se vocês querem que algum filme que vocês colocariam. Façam a sua pré-lista também aqui, deixa nos comentários. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima, nerds. Fui!